Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, tema trimestral: Não jogue sua vida fora. Lição 13. A majestade de Deus em missões e misericórdia, parte 2. Texto básico, Romanos 15, 20. Introdução. Alguém pode imaginar que a vida pelo Evangelho se resume da seguinte maneira: o Evangelho tem a ver com obter perdão pelos meus pecados e esperança da vida eterna, ser cheio do Espírito de santidade e ser mudado na imagem de Jesus, de modo que me torne melhor mãe ou pai, filho ou filha, amigo, empregador ou cidadão. É óbvio que o Evangelho tem a ver com todas essas coisas. No entanto, ele não se resume a isso. John Piper afirma que, se adotarmos esse tipo de pensamento, somos como os gandulas que trabalham no estádio, que acham que o ponto crucial do campeonato é dar a bola na mão dos jogadores. O propósito global do Senhor é muito maior. Ele pode ser expresso com uma exatidão impressionante a partir de Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de Paulo, Jesus também já havia deixado isso claro. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Como participará do propósito, desse cumprimento do propósito global do Senhor? Enviando ou indo? Tópico 1. Missões começam em nosso local de origem. Todos nós devemos considerar a possibilidade de nos envolvermos em missões, indo pregar o Evangelho em lugares onde Cristo ainda não é apreciado por sua beleza, que a tudo satisfaz. Pode ser da vontade de Deus que muitos de nós sejamos libertos da nossa condição atual. Serviço, vizinhança, estado, nação, projeto de vida, porque estamos sendo chamados para nos engajarmos de modo direto nesse propósito global do Senhor, como um enviado para pregar. Não obstante, muitos do que estão com esta lição nas mãos terão de ficar. Ainda assim, têm a obrigação de se engajarem de maneira ativa nas missões mundiais,
como aqueles que enviam. Você ficar é crucial para os propósitos de Deus onde você está, e é crucial para os propósitos dele onde você não está, mas aonde outros podem ir. Para que as missões sejam realizadas de uma forma que Cristo seja verdadeiramente engrandecido, uma alegre parceria é absolutamente necessária. E o motivo para essa parceria reside no fato de que missões estrangeiras nada mais são do que a validação de todos os ministérios de misericórdia do país de origem, porque esses mesmos ministérios são enviados para o exterior. Plantar a igreja em um povo não alcançado significa plantar a base de operações para toda a misericórdia que Jesus mandou estender aos pobres. No Sermão do Monte, Jesus afirmou: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Assim, missões começam em nossa própria terra, quando fazemos a nossa luz brilhar diante do nosso povo, para que todos sejam incentivados a enviar essa obediência às nações. Tópico 2: Misericórdia e missões. Na grande comissão, Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28:20. Entre todas as coisas que foram ordenadas por Jesus, podemos nos lembrar de quando ele disse: vai e procede tu de igual modo. Lucas 10:37. Essa ordem foi dada por ocasião da parábola do bom samaritano, em que Jesus contou a história do homem desesperadamente ferido e do bom samaritano, que usou de misericórdia para com ele. Em nossa terra, também existem inúmeras pessoas em sofrimento profundo, que necessitam de nossa misericórdia e da nossa pregação. Precisamos de olhos para enxergá-las e de corações que não nos permitam passar de largo. A relação entre a manifestação de misericórdia aos miseráveis e missões está em que mostrar misericórdia prática aos pobres manifesta a beleza de Cristo aqui em nossa terra e torna crível a exportação da fé cristã. Infelizmente, não é raro encontrarmos cristãos, membros professos de igrejas locais, que se mostram extremamente entusiasmados com missões estrangeiras, mas nem um pouco com a manifestação de misericórdia aos pobres e necessitados da sua terra. Se agirmos assim, estaremos agindo com hipocrisia. É uma crassa hipocrisia fingir que temos entusiasmo por missões, por ministérios em lugares do outro lado do oceano,
enquanto negligenciamos as situações miseráveis onde vivemos. O apóstolo Paulo nos ensina que missões estrangeiras e ministério de misericórdia estão entretecidos na própria natureza do evangelho que pregamos e que precisamos levar às outras nações. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8:9. Piper afirmou com precisão: a salvação que saboreamos para nós mesmos e mandamos para outros é um ministério da misericórdia de Deus para os pobres, que inclui todos nós. Temos uma imensa dívida com o Senhor, que sustentou seu compromisso com missões e misericórdia. Ele, na pessoa de seu Filho, veio de uma grande distância para nos ajudar, e sua ajuda inclui todo tipo de ajuda que necessitamos. Assim, missões e misericórdia são inseparáveis, uma vez que o próprio evangelho que precisamos levar às nações serve de modelo e ordena a misericórdia aos pobres e necessitados da nossa própria terra. Tópico 3. Se a igreja ama sua própria alma. Só poderemos plantar uma igreja misericordiosa no exterior se antes formos essa igreja misericordiosa em nossa própria terra. Não é autêntico enviarmos aquilo que não temos, assim como não é autêntico possuir um tesouro e não enviá-lo para que seja compartilhado. Por esse motivo, a igreja precisa estar envolvida em missões e em ministério de misericórdia. Piper diz: não conheceremos Deus em sua majestade plena até que o conheçamos movendo-se triunfantemente em meio às nações. Não o admiraremos e louvaremos como devemos, até que o vejamos juntando um grande grupo de adoradores para si em todos os grupos de todos os povos da terra. Missões têm a capacidade extraordinária de alargar a nossa visão da graça triunfante de Deus como a extensão da sua obra salvadora na história. Os salmistas sempre se maravilhavam ao perceberem isso. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas, e cogito dos teus prodígios. Salmo 77, 11 e 12. E o imenso poder dessa graça maravilhosa pode ser percebido no Salmo 87, que fala sobre pessoas de todas as nações, incluindo daquelas que eram inimigas históricas do povo de Deus, sendo conquistadas e se tornando filhas de Sião. Dentre os que te conhecem,
Farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro, com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Versículo 4 e 5. Que igreja saudável e que se deleita na glória de Jesus Cristo não anseia ardentemente participar de uma obra tão grandiosa como essa. Por esse motivo, é em favor da sua própria alma que a igreja precisa estar envolvida em missões. Isso posto, devemos compreender que a evangelização do mundo ainda possui inúmeros desafios. Os dias dos missionários estrangeiros não passaram, como muitas vezes imaginamos. Existem centenas de povos não alcançados. Milhões de pessoas vivem em lugares onde não há nenhum cristão para fazer evangelização. De acordo com Patrick Johnstone, um missiólogo, no mundo inteiro ainda existe cerca de 1,2 a 1,4 milhões, bilhão, 1,4 bilhão de pessoas que nunca tiveram a chance de ouvir o Evangelho. Esses números equivalem a quase 20% da população mundial. Existe muito trabalho ainda por ser feito. Há pouco mais de um século e meio, missionários estrangeiros saíram de suas terras e vieram para o Brasil. Eles compartilharam conosco a alegria que desfrutavam em Cristo. Almejaram nos tornar alegres em Cristo e, com esse objetivo, trabalharam arduamente. Precisamos nos lembrar disso e nos dispor a fazer o que eles fizeram. Há povos e culturas necessitando desesperadamente do Evangelho. No exato momento em que estudamos esta lição, existem indivíduos que estão perecendo e grupos inteiros de pessoas que não possuem nenhum acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão, como igreja, devemos continuar rogando ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. E como bons reformadores, como bons reformados, esposamos o lema Orare et laborare, o que nos ensina que, além de continuar a orar, devemos dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. No Evangelho de Mateus, logo depois de dizer aos discípulos para fazerem esse tipo de oração, Jesus nomeia 12 como seus apóstolos e os envia. Mateus 10. Na realidade, cada um de nós, à medida que ora para que o Senhor levante trabalhadores para a sua seara, deve se examinar e se perguntar se de repente
não é um dos que deve ser enviado. Conclusão: muito de nós teremos de permanecer onde estamos, em nossa atual condição e no trabalho que possuímos hoje. Apesar disso, há uma parceria a ser executada. Por isso, você que não será enviado como missionário, precisa refletir seriamente sobre como pode usar os seus recursos de modo mais estratégico e intencional para o cumprimento do propósito global de Deus, de que pessoas de todas as nações contemplem a majestade e a glória do seu Filho unigênito e desfrutem de alegria eterna nele. Mas existirão outros que serão enviados. É possível que você seja um deles. Você que sente em seu coração um impulso, um enorme desejo e uma grande paixão por anunciar Jesus Cristo onde ele ainda não foi anunciado. Romanos 15, 20. Se você deseja andar para agradar ao Senhor e magnificar Cristo com sua vida única, breve, então Deus pode mesmo estar liberando suas raízes com a finalidade de replantá-lo a um lugar e um ministério onde as profundas ambições espirituais de sua alma podem ser satisfeitas. Aplicação: faça um autoexame, pedindo a Deus que conceda a você entendimento e discernimento para saber se deve permanecer e apoiar, inclusive financeiramente, alguma organização missionária, ou se deve entregar a sua vida ao propósito de ir e anunciar Jesus Cristo onde ele ainda não é conhecido. Não seja apressado, pois esta é uma questão que demanda profunda reflexão e firme resolução de coração. Concluímos a leitura da lição 13, A Majestade de Deus em Missões e Misericórdia, parte 2, texto básico, Romanos 15, 20. Esta é a última lição desta revista. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.